Boa tarde a todos. Meu nome é Ivan, faço parte da equipe de trabalhadores da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. E hoje temos a oportunidade de discorrer sobre um tema que normalmente desperta a curiosidade de todos. Um tema sobre o sobrenatural e as religiões. E como isso é visto dentro da doutrina espírita, comparativamente com outras crenças. Iniciamos nossa tarefa com uma prece, onde rogamos ao Senhor da vida as condições para enfrentar este momento, que faz parte da nossa evolução, com coragem, com fé, com esperança, com amor, sabendo que somos parcialmente responsáveis pela nossa presença aqui, como espíritos encarnados. A parte que nos cabe é cuidar bem do corpo físico, porque a outra parte diz respeito ao nosso plano reencarnatório, e aí fica conforme contratamos na espiritualidade antes de nascermos sobre a superfície deste planeta. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, permaneçamos todos em paz, que assim seja. Então, essa é mais uma apresentação do projeto Semear. Nosso tema, Doutrina Espírita, o Sobrenatural e as Religiões. Nossa bibliografia, Livro dos Espíritos, Introdução e Prolegômenos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a Gênese, capítulo 1. Então, no Livro dos Espíritos, Introdução e Prolegômenos, mais precisamente o item 6 da introdução, nós temos os princípios da doutrina espírita. Por que começamos com os princípios da doutrina espírita? Porque é a base do nosso conhecimento. Se não sabemos dos princípios da doutrina espírita, o que vamos discutir sobre milagres, sobre coisas tidas como sobrenaturais. Então, os próprios espíritos se anunciaram a Kardec assim, como espíritos ou gênios, dizendo que alguns já tinham vivido aqui na Terra. E declararam constituir o plano espiritual, assim como nós aqui constituímos o plano físico. Até aqui é a grande novidade da doutrina espírita, pois que, até então, o outro lado da vida, a continuidade da vida do outro lado, melhor dizendo, era uma grande incógnita. Ficava tudo sob controle da vontade de Deus e tínhamos autoridade exatamente nenhuma para examinar racionalmente os dogmas e os conhecimentos esposados pela Igreja Romana e pelas igrejas que se desvincularam da Igreja Romana, todas cristãs, e ponto. Não se examina, Deus quer assim, Deus fez assim, e ponto. Então, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o que é Deus? Não quem é Deus, porque isso é uma visão antropológica da entidade que, pensamos, criou tudo. Então, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, tudo pode e é soberanamente justo e bom. Então, sob a nossa ótica de espíritos ainda imperfeitos,
Tá? Entendemos Deus como um ser perfeito e a ideia que conseguimos expressar desse Deus perfeito se faz através dessas características. Tá? Sabendo que, e tendo presente que, à medida que nós evoluirmos, aquilo que nós entendemos como Deus será significativamente mais próximo da realidade. Uma realidade que nós não conseguimos ainda, em função da nossa inferioridade, abarcar. Então Deus cria o universo, todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Até aqui, tudo mais ou menos simples, né? Extremamente grandioso, no limite do nosso entendimento do que pode ser essa grandiosidade, mas simples. Aí começam as diferenças. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírito. Isso é dos espíritos. Aqui, uma questão importante. O mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Tá? É o mundo original, segundo os espíritos disseram a Kardec. E para quem concebe a vida além da matéria, isso é lógico. Tá? O nosso mundo, que é o mundo físico, é secundário, podendo jamais ter existido ou deixar de existir sem que isso altere a essência do mundo espírita. Isso é importante. Existem cientistas que já chegaram a essa conclusão. Esses que estudam a astronomia, física quântica, isso é bem interessante. Normalmente não são artigos que estão ao dispor do grande público, mas já existem lá algumas cabeças pensando assim. Evidentemente que a parte religiosa eles não abordam, né? Apenas analisam as coisas que eles vão descobrindo. Os espíritos vestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja morte, né, restitui a liberdade. Então, esse corpo físico funciona para nós mais ou menos como uma prisão. A alma é um espírito encarnado. Ali na introdução do Livro dos Espíritos, a gente pode observar que Kardec tem um item ali, o item 3, onde Kardec esmiuça os significados do termo alma. E este termo alma, ao longo do tempo, foi modificando, foi ganhando significados melhores. Muito embora algumas religiões permaneçam com o significado que foi criado lá há 400, 500, 600 mil anos atrás. É o que temos para o momento e é o que eles conseguem suportar. Temos no homem 3 partes, né? O corpo físico, animado por um princípio vital, a alma imaterial e a ligação que prende a alma ao corpo. Um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Esse princípio intermediário tem um nome. Tá? É o que chamamos de perispírito. Então, temos pelo corpo participação na natureza do mundo animal,
e deste mundo animal temos os instintos, que já transformamos basicamente em sentimentos, né? Isso é algo que nós vamos construindo a cada encarnação. E pela alma que temos, participamos da natureza dos espíritos. A ligação que une o corpo físico e o espírito é um envoltório semimaterial, denominado perispírito, conforme a maioria já deve conhecer. E esse perispírito, enquanto o nosso corpo vivo, o físico, está com suas funções atuantes, né? Ele tem uma densidade. No momento em que cessam as funções vitais do corpo físico, uma parte da energia que estava nesse corpo físico, o perispírito a recolhe e se aproxima de uma natureza mais leve, né, justamente pelo fato de se desligar deste corpo de carne. Uma coisa interessante de se comentar é que Kardec diz lá nesse item que ele aborda os princípios da doutrina espírita, é que o perispírito pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível. Isso cabe muito bem na introdução do Livro dos Espíritos, tá? Não assusta ninguém, porque depois, com o conhecimento que se vai adquirindo, a gente termina percebendo que um espírito jamais torna-se acidentalmente visível. Ele se torna visível por ação da sua vontade. Tá? Da mesma forma como se torna tangível por ação da sua vontade. E terminamos aprendendo que isso acontece porque ele baixa a sua vibração, ele aproxima a sua vibração daquela em que nós estamos. E por isso nós podemos percebê-lo através dos órgãos dos sentidos. Tá? Normalmente chamamos isso de uma aparição dessas de fantasma, e temos medo, né? Nos arrepiamos mesmo, ficamos em estado de choque. Né? Paciência. Aos poucos nos acostumamos com espíritos. Então, no momento do desprendimento, conservamos o perispírito. E isso nos diz que espírito não é um ser abstrato e indefinido, tá? Só concebível por pensamento. Não, é um ser real, sim, circunscrito, que mantém sua individualidade e que pode, em condições especiais, ser visto, ser ouvido, pode ser percebido pelo olfato ou pelo tato, que aí é no caso das materializações. Kardec explica no Livro dos Espíritos, aí questões de 100 a 113, que os espíritos pertencem a diferentes classes. Ele cita algo em torno de 10 classes e diz que essa divisão é puramente didática, é só para nós entendermos como as coisas acontecem. Né? Entre essas classes, a grande diferença entre os espíritos justamente é a moralidade, o saber, a inteligência, o poder, que é mais ou menos o que nos diferencia aqui enquanto estamos encarnados também, né? Somos diferentes em moralidade, somos diferentes em conhecimentos, somos diferentes em inteligências, nem todos temos o mesmo poder, ou não sabemos o poder que temos, e isto nos diferencia. Existe uma citação sobre os espíritos inferiores, onde ele diz que a maioria deles
parece ser maliciosa e inconsequente, né? São espíritos extravagantes e levianos. Não sendo nem muito bons, nem muito maus. Hermance Dufault, num livro chamado Lírios de Esperança, em 2005, afirma que a população de espíritos encarnados dedicada ao mal era algo em torno de 1 bilhão dos habitantes do planeta. Olha que é um povo já, né? E de lá para cá, a população do globo cresceu, e como os espíritos insistem em afirmar que estamos todos recebendo últimas oportunidades para decidirmos se vamos trilhar o caminho do bem ou vamos continuar praticando maldades, né? Essa população continua por aí bastante ativa. Há um item que diz que as qualidades da alma são as qualidades do espírito. E se temos diante de nós um homem de bem, ele é a encarnação de um bom espírito. E se é um homem perverso, é de um espírito impuro. Vejamos aqui. Este homem de bem não é um homem de bem segundo as aparências. É um homem de bem de conteúdo bom, que diante das adversidades reage com alteridade, reage com grandeza, reage com bondade, né? Diferente daquele que é aparentemente bom. Porque esse, diante da dificuldade, ele se mostra irado, ele se mostra raivoso, se mostra impaciente, tá? E aí podemos estabelecer uma comparação entre Moisés, ao seu tempo, e com quem ele tinha que lidar, e Jesus de Nazaré, ao seu tempo, com quem ele tinha que lidar. Situações difíceis para ambos, né? E com Moisés funcionava a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Com Jesus, em qualquer circunstância, funcionava a lei do amor, justiça e caridade. Isso estabelece a diferença entre os dois. Tínhamos uma individualidade antes de encarnar e a manteremos após abandonar o corpo físico. Item 14, que está diretamente ligado ao tema principal desta exposição. Os espíritos exercem uma ação incessante sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Tá? E a questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos desencarnados influenciam muito a nossa vida. A resposta é curta, objetiva, direta, clara. Mais do que você supõe. Tá? Então, os espíritos estão em constante relação conosco. Os bons nos convidam ao bem, nos oferecem apoio nas provas da vida, né? E os espíritos maus nos convidam para o mal. Quando sucumbimos, ou seja, quando aceitamos o seu convite para praticar o mal, eles sentem muito prazer nisso, tá? Afinal, é mais um que está disposto a fazer parte daquele grupo. É importante salientar que podemos fazer parte do grupo só ao pensar em fazer o mal, tá? Não precisamos levar isto à ação, porque só pensando em fazer o mal, nós já lançamos energias de baixa frequência que vão se associar a outros milhares de pensamentos de baixa frequência e por aí vai. André Luiz explica isso muito bem, se estou bem lembrado, na obra Nos Domínios da Mediunidade.
Comunicações dos espíritos com os homens. As que são ocultas, as que são ocultas e as que são ostensivas vão produzir para nós as coisas extraordinárias, né? As coisas que chamam a atenção e que nos causam grande alegria ou grande pavor. Mas acontecerão. Tá? Então, quando a comunicação do Espírito nos sugere algo para o mal, nós temos que julgar e separar. Tá? Isso constitui aquela vigilância que Jesus havia ensinado para nós. Se não tem nada para fazer, ora, se tem alguma coisa para fazer, vigia teus pensamentos. Então, as manifestações materiais quase sempre funcionam porque tem alguém à volta que vai fornecer a energia necessária. O nome dessa energia é ectoplasma, e muitas pessoas nem sabem, nem suspeitam que são doadores de ectoplasma para que os espíritos possam produzir determinadas manifestações físicas. Tá? Já existem catalogadas milhares de experiências a respeito disso, e registradas na bibliografia espírita. Então, temos como elementos constitutivos do universo Deus, Espírito e matéria. Como temos a escala espírita e saímos de uma situação de espíritos simples e ignorantes e através das experimentações no mundo físico até um determinado ponto, tá? Tendemos a evoluir porque essa evolução vai se dar independente da nossa vontade, mas ela pode demorar um tempo diferente para cada um de nós. Tá? Nós aqui falamos da cidade de Porto Alegre, do bairro Auxiliadora, e podemos, por um determinado trajeto, chegar a um outro bairro dessa cidade, chamado Ipanema. Isso demora mais ou menos uns 30, 35 minutos, dependendo do trânsito, e esse é um dos percursos possíveis. Agora, nós podemos fazer o mesmo percurso saindo daqui onde nós estamos, indo para o aeroporto, e aí podemos passar Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, né? Percorrer todo o Nordeste, fazer a volta lá por Natal. Podemos ir mais acima ainda, né? Amapá, Roraima, passar lá em Bela Vista, capital do Acre, tarará, tarará, e depois chegar a Porto Alegre, pegar um táxi e ir para Ipanema. Olha que de tempo de aeroporto, um trajeto desses é uma grandeza. Tempo de voo é outra grandeza. Mas como Deus nos dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher o caminho. E neste caminho, nós aprendemos. Demore mais, demore menos, nós continuamos vivenciando e aprendendo coisas. Né? No livro dos Médiuns, capítulo 4, então, vem a teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos. Quem de nós ainda não passou por aquela sensação estranha de ouvir chamar o nosso nome, nos viramos, procuramos quem chamou e tem exatamente ninguém à nossa volta? Quem de nós ainda não passou pela experiência de ouvir alguém bater a porta, né? Vamos lá, e tem ninguém? E fomos rápidos ao atender a porta.
São dois exemplos bastante comuns de manifestações físicas. Uma que nós percebemos as duas nós percebemos pela audição. O livro O Céu e o Inferno relata o caso de um agênere, que é um espírito que se materializa, se apresenta para alguém, conversa com aquela pessoa, se despede cordialmente, vai cada um para um lado, de repente o que está encarnado se vira e cadê o outro? Simplesmente sumiu. E muito embora até o Espiritismo, até o livro dos Espíritos vir a público, nós chamávamos isso de milagre. Algo extraordinário. Quando presenciado por mais de uma pessoa, então, causava um alvoroço. E pelas explicações que os espíritos deram a Kardec, isto é perfeitamente possível. Tanto pela capacidade dos espíritos de produzir tais coisas, como pela nossa capacidade de percebermos essas coisas. Durante o nosso dia a dia, quando nós estamos focados em fazer alguma coisa, à medida em que nós vamos aumentando o nosso conhecimento sobre nós mesmos, como são as nossas reações, nós percebemos claramente que, de vez em quando, alguém se aproxima de nós para nos dar uma informação importante para o trabalho que estamos realizando. Assim como, quando nós estamos com o pensamento disperso, nós, quem está acostumado com o trabalho de escritório, distraidamente, nem tanto, perde algum documento que deveria ter ficado sob seus olhos. Se precisar da caneta, a caneta não está ao alcance. Se precisar do grampeador, o grampeador não está ao alcance. Se precisar de um clipe, o clipe escapa 2, 3, 4 vezes da sua mão. E isto é uma forma que um espírito brincalhão, leviano, tem de participar do nosso dia a dia. Outras crenças dizem, isto é coisa do demônio. Não estão muito longe da verdade se entendermos por demônio o significado grego do termo, porque demônio vem do grego, démon, que significa espírito. E não a acepção católica de um espírito voltado ao mal. Então ali, tudo calmo, tudo tranquilo. É um espírito tentando brincar conosco. E isto, às vezes, nos leva à exasperação. Então, quando as coisas começam, logo quando saímos de casa, por vezes, usamos uma expressão relativamente comum, tenho a estranha sensação de que deveria continuar deitado na minha cama. Ou seja, nós já iniciamos o dia sob tensão e colocamos o pé fora da porta da residência e já acontece alguma coisa que não estava nas nossas cogitações. Isso é interessante. Quando a gente passa a se observar, nos irritamos menos, mas aí nós precisamos nos conhecer. E nós precisamos conhecer também alguma coisa que explique não só a nossa presença no planeta, mas a nossa presença no planeta, na cidade onde nascemos, na família onde nascemos e os parentes que temos à volta. Porque tudo isso não aconteceu por acaso. Estamos exatamente no lugar onde precisamos estar. Porque esse é o local onde poderemos fazer o nosso aprendizado e corrigir coisas que cometemos em outras encarnações para evoluirmos mais rápido. Então, no livro dos médiuns, ainda nesse capítulo 4, movimentos e suspensões,
Kardec evoca a presença de um espírito que andava atirando pedras numa determinada residência, né? E ele comparece. E se mostra bastante irritado em ter que comparecer àquela reunião. Kardec vai perguntar por quê. Diz, não, porque tem um espírito superior aqui me obrigando a prestar esclarações. Questionado sobre o motivo pelo qual ele atirava pedras naquela casa, a resposta é simples: é por não gostar dos atuais moradores da casa. Ele tinha morado na casa e não gostava das criaturas que estavam lá. Determinadas religiões cristãs fariam exorcismos, fariam séries de orações, tentando afastar aquele espírito. Se ele se demonstrasse sensível às orações e aos petitórios para que ele se afastasse, ele se afastaria. Agora, não querendo se afastar, simplesmente não se afasta. Porque isso independe da vontade daqueles que moram na casa, dependia da vontade do espírito. E este que está a se manifestar assim, certamente entra no grupo dos espíritos demoníacos. Mas cá entre nós, quando nós queremos demonstrar a nossa vontade, nós cedemos a argumentações de terceiros? Não. Nós vamos nos esforçar para fazer aquilo que temos vontade e ponto. Existe um outro caso em que 3 irmãs foram morar numa casa, isso é citado também neste capítulo, e elas arrumavam as coisas dentro dos armários e tinha um espírito lá que simplesmente, durante a noite, baixava tudo. Aí elas foram convidadas a participar de uma reunião mediúnica, onde Kardec estava, e foi evocado o espírito e perguntado por que ele fazia aquilo com aquelas senhoras. Porque elas não são boas pessoas, elas passam o tempo todo falando mal da vida alheia. E quem de nós vai suspeitar em sã consciência, pelo menos aquilo que entendemos como sã consciência, que isso vai irritar tanto um espírito que habitou determinada casa, que já sabia que tinha morrido, isso é importante, que tinha abandonado o corpo físico e que continuava por aí vivendo nos lugares que ele costumava frequentar. Não nos passa pela ideia. Uma manifestação de um espírito assim vai cair no sobrenatural. Se for um espírito bom, cai no grupo dos milagres. E não é nenhum nem outro, nem é sobrenatural e nem é milagre. É apenas a demonstração de que existe um conjunto de leis que até o advento do Espiritismo não eram conhecidas. Já abordamos parcialmente, das manifestações físicas espontâneas, ruídos, barulhos, perturbações, arremesso de objetos, fenômeno de transporte. E existe uma dissertação feita por Erasto, nesse capítulo 5, sobre como é que os espíritos fazem para transportar objetos. Que é algo bastante interessante de se examinar, de se estudar, porque isso explica algumas coisas que acontecem à nossa volta. Às vezes não diretamente conosco, mas com pessoas que convivem conosco. Uma das manifestações físicas mais interessantes, ela está descrita num livro
de Alfred Erny, que foi publicado pela FEB, agora está fora de catálogo, é um livro já bastante antigo, que fala de experiências psíquicas, não? Com o objetivo. Ele cita várias ali, e os cuidados que tomavam ao fazer essas experiências para tentar obter determinado fenômeno, o cuidado que tomavam para que o resultado não fosse objeto de fraude. A que achei mais interessante foi uma que descrevia que para tentar produzir um fenômeno de escrita direta, ou seja, sem participação de gente encarnada, trancaram uma folha de papel num cofre, suspenderam o cofre por correntes, trancaram portas e janelas, ninguém na sala, passaram correntes à volta do tal do cofre, além de fechar com chave o segredo, etc. e tal, e espalharam farinha no chão para terem certeza de que ninguém tinha entrado naquela sala. Após meia hora de concentração, né, dirigiram-se às salas, portas e janelas continuavam lacradas, o cofre estava lá suspenso, não havia indícios no chão de que alguém tivesse entrado lá, a farinha estava lá espalhada do mesmo jeito, e o cofre estava suspenso, baixaram o cofre, tiraram as correntes, abriram, colocaram lá o segredo, abriram a fechadura com a chave, e dentro do cofre estava uma página escrita com a mensagem de elevado teor moral, né, incentivando a procura, a busca de fenômenos espíritas com o devido cuidado para justamente não caírem em trapaças. Então, quando ao longo do tempo existem relatos de seres humanos que foram canonizados por outras crenças cristãs por produzirem determinados efeitos, né? A transformação de pães em rosas, a transformação de pedras em pão, a transformação. A gente observa que a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, que é uma passagem do Evangelho, né, do Novo Testamento, tem algo lá que já demonstra que Jesus tinha poder para isso. Agora, se nós formos examinar a composição química da água e a composição química do vinho, são coisas muito diferentes. Como é que acontece, então? Isso é realmente possível? Sim, temos a admitir que isto é efetivamente possível por uma questão primária. A primeira matéria que existe para a construção deste universo que conhecemos chama-se fluido cósmico ou fluido universal. Pitágoras, o filósofo e matemático grego, já dizia a seu tempo que existia um tijolinho que construía todas as coisas. Vamos combinar que, ao tempo de Pitágoras, alguém ter esse tipo de percepção das coisas era um feito. Iria ser entendido por exatamente ninguém, mas já é um conhecimento precioso. Pois bom, hoje nós ainda estamos à busca desse tijolinho, né? Pensamos que seja o tal bóson de Higgs,
que foi localizado pelo acelerador de partículas que existe na Europa ali, o CERN. Então, esse fluido cósmico que cria tudo é o responsável, digamos assim, o responsável não, mas é a ferramenta que um espírito de alta envergadura, de alto conhecimento, de alto poder, como Jesus, transformar água em vinho. Porque a água decomposta nas devidas partes, né, se chegarmos lá ao elemento primitivo, lá estará o fluido universal. Assim como o vinho. E isso, para nós, ainda soa um tanto quanto filosófico. Tá? Embora a nossa lógica, nosso raciocínio admitam que possa existir um quantum de energia que seja utilizado para constituir tudo o que existe nesses mundos visíveis que nós percebemos, tá? Para a maioria de nós isso não é possível. Para aqueles que conseguiram enxergar, ver algum dia uma tabela periódica dos elementos completa, né? Com todas as descrições dos átomos dos diferentes elementos que nós temos, poderemos observar que lá, salvo o hidrogênio, que é o elemento número 1, a partir do hélio, que está no outro extremo, a diferença entre aquilo que nós chamamos materiais está em número de prótons e nêutrons do núcleo do átomo e número de elétrons da eletrosfera. Ponto. E os elétrons são iguais em todos os elementos. E os prótons são iguais em todos os elementos. E os nêutrons são iguais em todos os elementos. Mudou a quantidade, muda o aspecto com que ele se apresenta para nós. E chamamos isso de matéria. No capítulo 6 do Livro dos Médiuns está lá noções sobre aparições e o ensaio teórico de aparições. Quando um espírito decide se apresentar para nós, quando nós precisamos, normalmente quando estamos verdadeiramente preocupados com alguma coisa. O comum das vezes é que nos mande uma mensagem escrita por um outro médium. E no início do século passado, essas materializações, aparições de espíritos no território brasileiro eram bastante comuns a médiuns famosos que participavam dessas sessões mediúnicas, e isso tinha um objetivo: mostrar para os crentes, os que aceitavam a doutrina espírita, de que realmente os espíritos eram capazes de fazer aquilo que estava descrito nos livros da doutrina. E, eventualmente, fazer com que algum incrédulo passasse a acreditar na existência de espíritos. Funcionou, teve o seu tempo, e à medida em que os espíritos foram se comunicando por diferentes meios e produzindo obras sobre a doutrina, sobre a explicação da vida no plano espiritual, esses fenômenos considerados extraordinários deixaram de ter a sua necessidade. Todos nós podemos ver espíritos. A maioria de nós vai perceber sombras passando aqui à nossa esquerda ou à nossa direita. Isso é relativamente normal. Quando a gente, às vezes, entra num determinado ambiente e parece que um vulto entrou conosco ou saiu dali quando chegamos. Isso é comum.
Tá? Isso é comum, relativamente comum. E à medida que o conhecimento sobre a vida espiritual, sobre espíritos e sobre o funcionamento nosso como espíritos encarnados aumenta, né? Isso aí vai caindo no terreno do que não chama mais atenção. Mas há ainda outras religiões cristãs onde isso funciona como parte do reino fantasmagórico. Tá? Apavora tanto quanto o fato de ter uma recordação muito vívida de um sonho onde aparecem pessoas que sabidamente já abandonaram o corpo físico. Tá? Impressiona mesmo. Uma coisa que é importante saber: os espíritos que eventualmente vierem aparecer para nós, né, normalmente deixam claras suas intenções. Se querem nos prejudicar ou se querem o nosso bem. Conforme nós estejamos com os nossos pensamentos normais inclinados para um lado ou para o outro, esse é o tipo de espírito que vai aparecer para nós. Ah? Então, faz parte da nossa caminhada evolutiva aprender sobre isso. Quanto mais eu aprendo sobre espíritos, menos susto terei quando desencarnar, abandonar o corpo físico. Porque essas ideias vão me parecendo cada vez mais familiares. Não é? E ao mesmo tempo que essas ideias vão aparecendo cada vez mais familiares, a morte de um parente, de um amigo, de uma pessoa querida, com quem entrávamos em interação com relativa frequência, ela é menos dolorosa. Tá? Ela é menos dolorosa. O sofrimento pela perda, ele praticamente desaparece. Evidentemente que a certeza de sabermos que não vamos mais encontrar aquela pessoa causa em nós uma impressão, uma dor. Tá? Mas isso é aprendizado. Isso é aprendizado. E para a nossa evolução espiritual é um aprendizado importante. Tá? A capacidade para perceber a presença de espíritos e as manifestações intelectuais, principalmente estas, né, residem no corpo físico. A capacidade reside no corpo físico. E a parte do nosso corpo físico que entra em funcionamento nesses momentos é a glândula pineal. Então, quanto menos calcificada estiver a glândula, maior a nossa sensibilidade para a percepção destas ocorrências. Lembrando que quem começa tratamento em casas espíritas, tratamentos feitos em atendimento especializado presente, ou especializado não, atendimento espiritual presente, atendimento espiritual à distância, né? Quando é portador de mediunidade, após fazer estudo da doutrina, é encaminhado à educação mediúnica. Evidentemente fará se quiser, mas é encaminhado à educação mediúnica justamente para que a espiritualidade se encarregue de calibrar a glândula pineal, né? Para que nós possamos transitar por esta vida realizando as coisas que viemos realizar. Né? Porque ninguém encarna para ter sucesso na encarnação. O objetivo é reencarnar para ter sucesso, né? Aprender coisas novas e
vamos dizer assim, corrigir determinados erros que cometemos em encarnações anteriores. Corrigir determinados erros que cometemos em encarnações anteriores. Esse é o objetivo. E se nós estamos com um desequilíbrio psíquico, um desequilíbrio mental, causado pela glândula pineal, né, que abre uma janela maior para a espiritualidade do que deveria, através do tratamento, a espiritualidade faz com que essa nossa percepção entre num outro enquadramento que nos permita ter uma vida relativamente normal. Lembrando que a mediunidade é uma das maiores portas para percebermos a presença de espíritos. E aqui nesta casa, particularmente, o atendimento especializado presente, quem passa por isso sente os benefícios que esse atendimento traz ao corpo físico, como tratamento paralelo às recomendações médicas. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Está registrado lá: não peçam ao Espiritismo prodígios nem milagres, porque quanto ele declara formalmente que não os opera. Não trabalhamos para produzir milagres. Não trabalhamos para produzir prodígios. A mediunidade que se manifesta através da escrita, chamada psicografia, a mediunidade que se manifesta através da cura, mediunidade de cura. A pessoa que tem um poder, que a espiritualidade, o corpo físico tem um poder magnético que a espiritualidade usa para curar alguém, mediunidade de cura. Aqueles que compõem músicas, aqueles que pintam sob inspiração de outros espíritos, não são prodígios, não são milagres. Aqui nesta sala, estou bem lembrado, o ano de 2000 não vou lembrar a data, mas aqui onde eu estou havia uma médium virada para o quadro, pintando 2 quadros simultaneamente. A mão, um deles Monet, outro deles Manet, e eram os espíritos guiando as mãos para produzir 2 obras com as características desses 2 pintores, aqui, na frente de 400 pessoas. E depois ela voltou outra vez e fez teve uma outra sessão mediúnica pública de pintura, mas esta eu não tive a oportunidade de assistir. Então o Espiritismo não opera milagres, não produz prodígios. E a explicação é esta. A física tem suas leis, a química tem suas leis, a astronomia tem suas leis, a geologia tem suas leis. E essas leis revelaram ao mundo material como é que ele funciona. Mas há outras leis desconhecidas ainda. E o fato de nós desconhecermos essas leis, aparentemente torna o efeito produzido por elas como algo miraculoso, como algo extraordinário, acima do comum, diferente. E por aí vai. Lembremos que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel
olha que a obra já tem os seus 60, 70 anos por aí, dizia lá que nós éramos uma humanidade que estavam as primeiras muito próximos ainda das primeiras encarnações, e que éramos relapsos, indolentes, não nos esforçávamos muito por adquirir conhecimentos, preguiçosos. Então, à medida em que a necessidade nos colhe no caminho da existência física, nós vamos procurar explicações para aquilo que está acontecendo conosco. E encontramos dentro do Espiritismo as explicações para alguns fenômenos. Todos eles? Não, ainda não. Nós, como indivíduos e como humanidade, não temos capacidade ainda para saber de tudo o que existe no nosso mundo. Mas temos a promessa de Jesus, né? Não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Houve um tempo em que pensávamos que só os pássaros podiam voar. Até que alguém resolveu encher um balão com ar quente. E aí voou. E este foi um feito extraordinário. Bartolomeu de Gusmão, um padre, fez inúmeros projetos de balões e voou em inúmeros balões. Era conhecido ao seu tempo, em Portugal, como o padre voador. Depois, tempos depois, ele vem e reencarna no Brasil como Alberto Santos Dumont, que era um fascinado também por voar. Fascinado por máquinas desde a infância, né? E depois mandado à França pelo pai, a Paris, para melhorar seus estudos, seus conhecimentos, nos presenteou com o voo mais pesado que o ar. Então o Espiritismo vem trazer para nós algumas explicações ainda, não todas, porque ainda não merecemos todas, que as leis que regem a nossa relação com o mundo espiritual são leis da natureza. Leis da natureza. Leis da natureza. Sabemos todas as leis da natureza? Não, ainda não. Agora, em tempos de pandemia, estamos às voltas com um vírus, que não tem nem DNA, tem só RNA, ele precisa de uma célula do nosso corpo para iniciar o seu processo de reprodução. E aí a gente vai recebendo notícias através da imprensa de várias coisas que estão sendo descobertas, estão sendo investigadas, e isso amplia o nosso conhecimento. À medida que amplia o nosso conhecimento, deve nos trazer mais calma, mais paz. Não é algo tão simples como uma gripe comum, mas é um vírus também. Então, boa parte das instituições que se ocupam da pesquisa sobre gripes estão empenhadas em achar medicamentos para combater esse vírus. E certamente a vida desse vírus está presa a leis da natureza. Senão, ele não estaria aqui, nos mostrando uma situação tal em que somos convidados, em nome da fraternidade, a sermos solidários com aqueles irmãos que estão em situação bem difícil em função disso tudo que aconteceu. Há milagres? Não. O Espiritismo declara formalmente que não produz milagres. Um milagre tem
por origem uma lei, um conhecimento que ainda não está ao nosso alcance. Tá? Ainda não está ao nosso alcance. E quando estiver ao nosso alcance, aqueles que julgam que determinada coisa é milagre, ou ainda estarão por aqui, ou já estarão no plano espiritual e poderão se decepcionar por lá. Se estiverem por aqui, vão se decepcionar por aqui mesmo. Bastante simples. Não há milagres. Tudo é fruto do conhecimento. Conhecimento que é obtido com trabalho, com esforço, com dedicação, com perseverança, com boa vontade. Trabalho que é feito nessas condições sempre conta com o auxílio de espíritos desencarnados, que, quando necessário, chamam a nossa atenção para aspectos que fazem o nosso trabalho avançar. Encerramos esta apresentação lembrando chave de Francisco Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso que estamos fazendo aqui, a cada encarnação. Tentando melhorar, durante a nossa estada aqui, a condição para ingressarmos em melhores condições, reingressarmos em melhores condições no plano espiritual. E por aí vamos. Por aí evoluímos. Por aí, daqui a muito tempo, talvez, daqui a pouco tempo, talvez, estaremos numa situação em que não precisaremos mais evoluir através desse tipo de corpo que temos hoje. Encerramos com a frase do nosso patrono, Espírito nenhum construirá a escada da ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Muito apropriada para o momento que estamos vivendo. Ergamos o pensamento ao Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos participando destes momentos em que a vida se mostra para nós com possibilidades que logo ali no passado eram simplesmente descartadas como impossíveis. Precisou um pequeno vírus para nos mostrar que determinadas coisas são possíveis. E de pequenos em pequenos aprendizados nós vamos construindo o nosso caminho. E agradecemos ao Senhor da vida por estarmos aqui. Agradecemos a Jesus pela oportunidade, pelo ensinamento que Ele nos deixou, pelo exemplo, e a todos os espíritos que nos apoiam nessa caminhada. Permaneçamos em paz, que assim seja.